A batalha deslocou-se para o interior da América. Persistiremos nesta batalha até a vitória ou até reencontrarmos Deus. Osama Bin Laden. O 11 de setembro nos assusta até hoje. Os eventos daquele dia redefiniram grande parte do mundo, e a caçada Bin Laden culminou com a invasão do Afeganistão por parte do Ocidente, e após a retirada das tropas, um novo reino de terror começou. Osama Bin Laden foi um dissidente islâmico nascido na Arábia Saudita. Além de líder militante, ele foi o fundador e primeiro general emir da Al-Qaeda. Um homem que, mesmo morto, seu legado ecoa através das últimas décadas. Ele é muitas vezes associado ao terror, à violência e ao ataque mais devastador na história moderna dos Estados Unidos. Mas o quanto sabemos sobre o homem responsável por uma série de atentados ao Ocidente? Vejamos o que a história conta sobre a vida do homem por trás do mito. Nascido na Arábia Saudita, em 10 de março de 1957, Osama Bin Laden foi filho de Mohammed Bin Laden, um rico empresário que fundou uma das maiores empresas de construção da Arábia Saudita, o Grupo Bin Laden. A família tinha fortes laços com a família real saudita. Osama foi o 17º de 52 filhos de seu pai. Bin Laden estudou administração e economia na Universidade Rei Abdulaziz em Jeddah, onde foi exposto a ideologias islâmicas que moldariam sua visão de mundo. Durante seus anos universitários, ele começou a desenvolver um interesse intenso pela teologia e pela luta jihadista, influenciado por figuras como Abdul Azam, um proeminente clérigo muçulmano. Em 1971, frequentou uma escola de inglês em Oxford, Inglaterra. Alguns relatos sugerem que ele mais tarde se formou em engenharia civil. Ainda jovem, herdou cerca de 30 milhões de dólares de sua família. Bin Laden casou-se pelo menos 5 vezes e teria tido entre 20 e 26 filhos. Em 1979, após a invasão soviética ao Afeganistão, ele se juntou aos Mujahideen, alguém que se empenha na luta, embora o termo seja frequentemente traduzido como guerreiros santos, afegãos para lutar na Guerra Afegã Soviética. A invasão soviética do Afeganistão foi um ponto de virada para Osama Bin Laden. Ele viajou para o Afeganistão e Paquistão, onde teve um forte engajamento pessoal e usou suas conexões para apoiar os combatentes islâmicos que lutavam contra as forças soviéticas. Ele forneceu recursos financeiros, armamentos e recrutas para a causa, ganhando notoriedade e respeito entre os jihadistas. A Guerra Afegã Soviética, que durou de 1979 a 1989, foi um conflito brutal e de longa duração que teve impactos profundos na geopolítica global e nas dinâmicas internas do Afeganistão. A União Soviética invadiu o Afeganistão para apoiar o governo comunista do Partido Democrático do Povo do Afeganistão, PDPA, contra as insurreições Mujahideen, grupos de resistência islâmica que se opunham ao regime apoiado pelos soviéticos. Os Estados Unidos, vendo uma oportunidade de enfraquecer a União Soviética durante a Guerra Fria, começaram a fornecer apoio significativo aos Mujahideen. Através da Operação Ciclone, a CIA canalizou bilhões de dólares em assistência financeira e militar para os insurgentes afegãos. Esse apoio incluiu o fornecimento de armas, treinamento e inteligência, muitas vezes canalizado através de aliados regionais como o Paquistão e a Arábia Saudita. Nesse ínterim, Osama Bin Laden chegou ao Afeganistão motivado por um fervor religioso e uma oposição ao comunismo soviético. Ele estabeleceu bases e campos de treinamento, financiou operações e recrutou combatentes de várias partes do mundo muçulmano. Bin Laden usou sua riqueza pessoal para fornecer infraestrutura e logística aos Mujahideen, consolidando sua posição como um líder emergente entre os jihadistas. O conflito teve consequências devastadoras para o Afeganistão, resultando em milhões de mortes e deslocamentos. Após a retirada soviética em 1989, o país mergulhou em uma guerra civil, da qual emergiu o Talibã, um movimento islâmico radical que eventualmente tomou o controle do Afeganistão em 1996.
Em 1988, a experiência de Bin Laden no Afeganistão e seu sucesso em mobilizar recursos e combatentes para a Jihad inspiraram a criação da Al-Qaeda, culminando em sua fundação. Essa organização era dedicada à Jihad global contra a influência ocidental e à promoção de uma agenda islamista radical, com o estabelecimento de um califado islâmico. A Al-Qaeda começou a planejar e executar ataques contra alvos ocidentais, incluindo embaixadas, navios de guerra e bases militares. Essa organização se tornaria infame por seus ataques terroristas, mais notavelmente os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, que levariam a uma resposta militar massiva dos Estados Unidos e aliados no Afeganistão e em outras partes do mundo. Esse ataque é o mais infame de Bin Laden e da Al-Qaeda. 19 terroristas sequestraram 4 aviões comerciais, colidindo 2 deles com as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York e um outro com o Pentágono em Washington, D.C. O 4º avião, o voo 93 da United Airlines, caiu em um campo na Pensilvânia após os passageiros tentarem retomar o controle da aeronave. Este ataque resultou na morte de cerca de 3.000 pessoas e desencadeou a guerra ao terror liderada pelos Estados Unidos. Após o 11 de setembro, ele se escondeu no Afeganistão, protegendo-se sob o regime talibã, e mais tarde fugiu para o Paquistão. Durante quase uma década, ele evitou a captura, movendo-se constantemente e usando uma rede de apoiadores para se esconder. A descoberta de Osama Bin Laden e sua captura e morte ocorreram em 2 de maio de 2011, resultado de uma operação secreta da CIA e das unidades especiais dos Estados Unidos, conhecida como Operação Lança de Netuno. Bin Laden estava escondido em um complexo fortificado na cidade de Abbottabad, no Paquistão, uma localidade relativamente próxima à capital, Islamabad. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, Osama Bin Laden tornou-se o fugitivo mais procurado do mundo. Durante quase uma década, ele escapou das forças americanas e aliadas, mudando-se frequentemente e mantendo um perfil discreto. O ponto de virada na busca por Bin Laden veio com a descoberta de um de seus principais mensageiros, Abu Ahmed al-Kuwaiti, cuja identidade e localização foram rastreadas pela CIA. Em 2010, a agência de inteligência americana seguiu al-Kuwaiti até o complexo fortemente protegido em Abbottabad. O local chamou a atenção por suas características incomuns: muros altos com arame farpado, poucas janelas, segurança intensa e ausência de telefone ou internet, algo raro para um prédio tão grande. Esses sinais levaram os americanos a acreditar que um alvo de alta importância, possivelmente Bin Laden, poderia estar vivendo ali. Após meses de vigilância e preparação, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deu a ordem para uma operação de forças especiais. A missão foi conduzida pelos Navy SEAL, especificamente a Equipe 6, uma das unidades de elite de operações especiais dos Estados Unidos. A operação começou na noite de 1º de maio de 2011, quando 2 helicópteros Black Hawk, equipados com tecnologia furtiva, transportaram o SEAL até o complexo em Abbottabad. Durante o ataque, que durou cerca de 40 minutos, as forças especiais se envolveram em tiroteios com alguns dos homens que protegiam o local. Os SEAL avançaram pelo complexo, onde encontraram Bin Laden no 3º andar. Ele foi morto a tiros, junto com outros moradores do complexo, incluindo um de seus filhos. O corpo de Osama Bin Laden foi retirado do local e, após ser identificado, foi rapidamente levado para o navio USS Carl Vinson, onde foi realizado um funeral de acordo com os rituais islâmicos. Seu corpo foi sepultado no mar, uma decisão tomada para evitar que seu túmulo se tornasse um ponto de peregrinação. A morte de Bin Laden foi um marco importante na guerra ao terror, iniciada pelos Estados Unidos após o 11 de setembro, e foi recebida com alívio e comemorações em várias partes do mundo. No entanto, também levantou questões sobre o futuro da Al-Qaeda e da luta contra o terrorismo, que continuaria a evoluir com a ascensão de novos grupos extremistas como o Estado Islâmico.
A operação não só encerrou uma das maiores caçadas humanas da história moderna, mas também teve implicações nas relações entre os Estados Unidos e o Paquistão, já que muitos questionaram como o líder da Al-Qaeda pôde viver tão próximo de uma instalação militar paquistanesa sem ser detectado. Em 2011, após a morte de Osama Bin Laden, o homem considerado o rosto do terrorismo moderno, Ayman al-Zawahiri assumiu a liderança da Al-Qaeda. Nascido no Cairo em 1951, era um cirurgião egípcio que se envolveu com movimentos jihadistas desde jovem. Ele se juntou à Al-Qaeda em 1988 e se tornou um dos principais conselheiros de Bin Laden, desempenhando um papel crucial na organização dos ataques de 11 de setembro de 2001. Sob sua liderança, a Al-Qaeda continuou a inspirar e apoiar ataques terroristas em todo o mundo. Al-Zawahiri era conhecido por sua abordagem ideológica rigorosa e por aparecer em numerosos vídeos incitando a jihad. Em 31 de julho de 2022, ele foi morto em um ataque de drone dos Estados Unidos em Cabul, Afeganistão, representando um golpe significativo para a liderança da Al-Qaeda. Osama Bin Laden foi um homem que trouxe imenso sofrimento e destruição. Responsável por mortes incontáveis, suas ações levaram a guerras, mudanças políticas e um aumento na vigilância e nas medidas de segurança em todo o globo. Seu legado e impacto no mundo contemporâneo é inegável, e sua história serve como um lembrete sombrio das consequências do extremismo.